Em 1972 foi criada a primeira consola de videojogos caseira. Em 2003 eu tive a minha primeira consola caseira. Em 2009 eu comi o meu primeiro gelado de cone com 3 bolas e todos os toppings. Esse dia ficou também conhecido como o incidente multicolorido, ou também a última vez em que eu comi um gelado de cone 3 bolas com todos os toppings. Nunca se esquece a primeira. E cá estamos nós, não é? Para a nossa primeira reunião neste formato. O que é que se passa, Filipe? O que é que foi? Vamos às apresentações primeiro, antes de continuarmos. Estás chocado. Estás chocado com a genialidade do meu monólogo. Eu não estava à espera, não estava nada. Eu também não. Fucking damn. Estamos aqui, todos reunidos, nesta santa igreja que é o Geek Attack, para uma noite de primeiras vezes. Bem-vindos ao primeiro episódio de Nunca se esquece a primeira. O primeiro episódio de todos nós reunidos, o grande Lotapi. Vamos já começar com as apresentações com uma pessoa que nunca é apresentada, só porque não é necessário. A pessoa, não há apresentação, mas João Lotapi, aqui connosco, nesta brilhante noite. Porque ele está sempre presente. Olá, eu sou Ele está sempre a vozinha. presente. Sou vozinha no ouvido deles. Enquanto eles gravam. Sim, é a Último regia, Bastião. é a produção. Eu faço um bocado de tudo, sinceramente. Sim. Trago-lhes cafés. Amante For nas preciso. horas vagas. E Nunca me connosco trouxeste café. também. Agora que penso nisso. Eu pedi um latte há tipo 2 meses e meio. E não chegou. Manda Nunca cheguei a ver. E temos o caro bardo extraordinaire, espadachim e dançarino. Não, espera, estou a confundir com a personagem brilhante que a pessoa vulgar Filipe Pinto interpreta. Bem-vindo também, Filipe. Olá, sou o Filipe, o ser humano vulgar Filipe. E sou uma pessoa vulgar que vem aqui expor uma das suas primeiras vezes. Sim. Tu que és uma pessoa muito experiente, com muitas primeiras vezes, diria talvez a pessoa com mais primeiras vezes que eu conheço. O facto de eu ser o mais velho do grupo não implica isso, mas eu gosto que tu assumas isso. Ótimo. Eu gosto que tu gostes que eu gosto que tu gostes que eu assumo isso. Todos gostamos. Eu gosto, tu Não havia gostas, tantas eles assunções no gostam. meio, mas... Ok. A primeira que nós nos reunimos hoje para falar é da nossa primeira consola. Como é óbvio, todos nós temos esta cena de sermos uns mais que outros, os geeks estereotipados. Claro que uns saem um bocado mais do molde, quebrando. Eles têm óculos e eu não tenho. E depois também, pronto, saímos mais? um bocado, sei lá, às vezes tens aquele que é um padrão e não é? Mas o padrão de beleza às vezes e de higiene não é o melhor. Nós também quebramos muito isso. Não todos, mas alguns de nós. Não estão cá presentes. Não estão cá presentes porque não os podíamos convidar para aqui. Até porque é um sítio de classe e exige um tipo de seleção que é os padrõezinhos cá para cima, digamos assim. Padrõezinhos cá para cima. Mas algo que teria, como é óbvio, de nos marcar seria a primeira consola, o nosso primeiro contacto com o mundo do gaming.
primeiro contacto mais prolongado, claro. E Não pessoal. não vou considerar a Wii de prova na Toys R Us como uma primeira consola. Só porque não. A primeira coisa que tu tiveste, e que tiveste um contacto prolongado e que E teve se bem algum que tipo de impacto. onde eu vivia também não havia Toys R Us. Por isso. Pois é. Para quem não sabe, Não vivia e não há. para quem não Nos sabe, nos anos 50. para quem não sabe, o Felipe é um viajante do tempo dos anos 70. Não. 1870, Sim, só sim. para ser Ou exato. seja, Os únicos Ou 70 seja, interessantes. ou seja, eu cresci na Madeira, que é basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Não é. Para os nossos espectadores. Para os nossos espectadores da Madeira, não, a Madeira é gira. É Como se eles bonita, tivessem internet na cheira, bem, Madeira. cheira muito bem. Eu nasci na Madeira. Ok. Mas vamos lançar os dados. Porque nós também jogamos D&D. Vamos lançar os dados do Nunca Se Esquece a Primeira com o Filipe. O Filipe, nós conhecemos-nos há uma quantidade relativa de tempo. Até porque o tempo é relativo. Ok. Literalmente, dos meus 29 anos, esse número pode encolapsar todos eles ou nenhum. E acho que é aí que está a mística. É isso que é o tempo, não é? De facto. Acho que é aí que está a mística da nossa relação em geral. Que é uma relação com mythos. Mas assim de cabeça, se te lembrares, eu não quero exigir muito a tua memória, a idade já não perdoa. Qual é que foi a tua primeira consola, o teu primeiro grande contacto com um sistema de gaming caseiro? Caseiro, ou seja, Sim. não estamos a incluir Game Boys e controles portáteis e coisas assim. Podemos ir lá a seguir, tipo, então e qual é que foi a tua primeira handheld? Porque tecnicamente a minha primeira consola foi Ok. uma handheld, mas a minha primeira consola de casa, acho que é um termo estranho de se dizer isso em português, foi uma PlayStation, uma PS1, ou seja, o segundo modelo da primeira PlayStation, aquela mais pequenina. Nos meus anos, quando tinha 7, 8 anos, já não lembro bem da cronologia da situação. Isto tudo aconteceu depois de o meu vizinho, porque no prédio onde eu vivia, vários miúdos se conheciam e juntávamos todos para brincar na rua, jogar a bola, fazer porcarias e andar de bicicleta, mas depois de vez em quando íamos para as casas uns dos outros, jogar nos computadores uns dos outros, nas consolas, e este amigo meu recebeu uma PlayStation, a primeira, no Natal, e pá, aí durante um ano toda a gente fazia flock na casa dele O gajo para jogar mais fixe. PlayStation, que era o gajo que tinha a PlayStation, exatamente. E depois era sempre bué chato, porque depois eu acabava por ficar a olhar enquanto eles ficavam todos a jogar jogos de futebol e eu estava à espera que eles pusessem uma coisa que fosse um bocadinho mais interessante para mim. Eventualmente, num aniversário meu, depois de pedinchar muito, os meus pais lá me ofereceram uma PlayStation 1 e foi aí que a minha vida mudou e foi aí que eu já tinha Game Boy na altura e já jogava Game Boy. Aliás, acho que nessa altura já não tinha Game Boy porque já tinha perdido o meu Game Boy, mas já tinha tido um Game Boy, já tinha jogado, mas acho que foi aí em que a minha mente começou a compreender e a ganhar aquele gostinho do o que é o gaming e como é que isto funciona e como, pronto, já recebi logo uma panóplia tipo 3 jogos completamente diferentes uns dos outros. Foi logo uma experiência de há vários tipos de coisas, não é só platformers em 2D num ecrã, há mais coisas aqui, e o facto de poder estar a usufruir aquilo sozinho as horas que eu quisesse sem ter ninguém a chatear-me, acho que foi o que me trouxe até agora. Eu gosto da frase, e eu não discordo, mas gosto sempre da frase de e foi assim que a minha vida mudou. Mas é que foi! Mas é verdade, é que Normal. e, pessoalmente
porque tu vês nas gerações, tu tens aquela geração que não sei mais ou menos de que décadas é que vão, mas a geração que foi basicamente criada pela televisão, em que a sua educação com os pais a trabalhar e etc foi à frente da televisão, e isso nota-se mais na América, não sei o quê. Mas sim, a partir do momento em que surgem esses sistemas de gaming para casa, depois houve uma geração que realmente teve esse tipo de educação, em que foi aí que eu encontrei cenas, foi aí que eu me tornei um membro produtivo da sociedade segundo os meus padrões, que foi passar níveis. São os únicos que interessam. Lotapi. Não, é porque... Lotapi. Okay. Eu? Já voltamos a ti, Filipe, não te preocupes, nós temos muito tempo. Sim. Lotapi. Mais 3 minutos, de acordo com o meu relógio. Sim. Ok, então temos de despachar. Obrigado a todos por terem vindo. Não, Lotapi. Qual é que foi a tua primeira consola? Qual é que foi a tua primeira experiência com este tipo de sistemas que começaram a aparecer e que começou esta corrida ao armamento? Pois, foi literalmente igual ao Filipe. Também foi a PlayStation, mas a mim foi a original, se não me engano, não foi o segundo modelo da primeira. Exatamente. Tijolo. A minha favorita. Foi também igual, e diria que também mudou a minha vida. Até porque eu estudo para ser game developer, portanto mudou bastante a minha vida nessa direção, diria eu. Eu não diria que não iria fazer a mesma coisa que faço agora, porque eu, se não me engano, tive a PlayStation por volta dos 5, 6, e eu sou um bocado mais novo que o Filipe, portanto foi... Sim, foi mais ou menos... Foi mais ou menos... Se calhar até foi por volta da mesma altura que tu tiveste, se vamos pensar bem. Mas sim, também tive os meus 2, 3 primeiros jogos bastante diferentes. Foi o FIFA, e o meu pai era jogador de futebol, portanto eu adorava jogar FIFA com ele. Era hilariante. Era horrível, mas era fixe. Outro deles foi o Hércules. Eu adorava esse jogo, estava sempre a jogar o Hércules. E o outro talvez tenha sido mais influente. Era um jogo que se chamava Crash Bash, que era basicamente um party game hilariante, 4 pessoas, multiplayer no máximo 4 pessoas. E eu lembro-me de passar literalmente a minha infância toda a jogar isso com o meu primo. Sempre que nos víamos, a nossa tradição era fechar-nos num quarto e jogar Crash Bash durante tipo as férias. Os 7 dias estávamos juntos, ou os 15 dias estávamos juntos, o que seja. Sim, essa foi a minha primeira experiência com uma consola. Yeah. Essa... Uma das... e posso partilhar a minha... Eu tive... também, tal como o Filipe, a primeira consola, o meu primeiro contacto com qualquer tipo de gaming foi numa handheld, foi com o Game Boy Color. E depois tive, em termos de consolas home consoles, foi duas experiências diferentes, em que a minha primeira consola que eu tive e que me ofereceram e que era a minha consola só foi mais tarde, foi a PlayStation 2. Mas a primeira vez que eu toquei numa consola foi na Dreamcast, que a Dreamcast para mim foi aquele comando com os botõezinhos coloridos e o símbolozinho da Dreamcast. Para uma criança é tipo olhar para as Tide Pods coloridas e comparar aquilo a reboçados. Yep. E então olhar para a Dreamcast era tipo, isto é um brinquedo. E o jogo que eu joguei nessa consola era o dos Dálmatas. Eu não sei qual é o nome, não sei se era mesmo tipo os 101 Dálmatas, o que era, mas eu lembro que o jogo tu eras o cãozinho a fugir dos vários caçadores pela cidade. E eu depois, mais tarde, quando joguei depois na minha primeira consola, a PlayStation 2, e o primeiro jogo que eu joguei foi Sly Cooper 2.
Foi o Sly 2. E eu depois, a comparar as duas experiências, o jogo dos Dálmatas, e claro, isto provavelmente é só nostalgia, era, em termos de game design e etc., o avanço progressivo dos níveis, o avanço de dificuldade, eu começo-me a pensar tipo, uau, kudos por ter sequer conseguido passar o jogo dos Dálmatas quando passaste. Mas a minha primeira consola foi a PlayStation 2 e eu lembro-me que eu comprei a consola com o iToy. A PlayStation 2 com o iToy Play 2. Já sei o que estás a falar. Meu Deus! Mas espera, o primeiro iToy ou o segundo iToy? O segundo iToy, o Play 2. O segundo iToy. Sim, o Play 2. Nunca joguei, só joguei o primeiro. E o Play 2 e aquilo, pá, foi uma loucura. Aquilo era uma alternância diária entre Sly 2 e iToy. Era tipo, bem, vou fazer uma pausa do Sly 2 e o que melhor para fazer uma pausa do que... Exatamente. É a melhor pausa. E foi o iToy e o Sly 2. Mas aquilo que eu me lembro mais da PlayStation é aquilo que tu também falaste um bocadinho, Otap, e aquilo que o Filipe também falou, que foi, naquela altura, não era como se... Ei, eu comprei uma PlayStation 2, quer jogar? Entra aí no server. Não, é tipo, se havia um gajo que tinha uma PlayStation 2, aquilo tornava-se o Hangout. A minha situação nunca foi a minha casa tornar-se o Hangout, mas foi tipo, festa de anos. Bora, eu vou levar. A minha festa de anos vai ser naquele sítio. Eu vou levar a PlayStation 2. Eu tenho. Como é que se chamava aquele jogo? Eu tenho o Buzz. E vamos todos jogar Buzz. E então, porque depois eu comprei o Buzz. Tinha o das perguntas sobre música. E vi imensas versões disso. Eu tinha o das perguntas sobre música e depois tinha o dos macacos. O primeiro Buzz dos macacos que saiu. E meu Deus, eu fiz uma festa de anos em que levei para lá a PlayStation 2 com esse jogo dos macacos. Só por causa do Buzz. Uau! Diversão infinita. Macacos a carregarem botões para controlar macacos. Um jogo de macacos. Foi diversão infinita. E por isso sim, o momento, a mudança de... E não é só depois a reunião de pessoas à volta da PlayStation, é o tema de conversa. Porque eu tinha um vizinho meu que tinha uma PlayStation 2 e eu na PlayStation dele joguei o primeiro Sly. E depois, quando tive a minha PlayStation 2 e comprei o Sly 2, não foi tanto tempo depois, mas foi tempo suficiente depois para que o meu cérebro, do tamanho de uma noz, não fizesse a associação entre os dois jogos. E por isso eu jogava o Sly 2 e pensava, eu reconheço, alguma coisa aqui é mesmo familiar. Há aqui qualquer coisa. E depois mais tarde é que eu percebi, espera. E depois cria-se tema de conversa também mudou a minha maneira de ver. Para mim, por outro lado, tu tens essa característica de ser o que tu fazes, basicamente, ser a tua vida. Para mim é o meu primeiro contacto direto e mais específico com progressão de história. Porque eu desde miúdo gosto do Senhor dos Anéis e Harry Potter e etc. Todas as fantasias. Mas nem o contacto com os livros, nem com filmes, nessa altura e durante algum tempo, me dava essa lista de coisas a serem preenchidas para ser uma boa progressão de história, o que é algo que os jogos te dão especificamente com nível 1, e acontece isto no nível 1, nível 2, e acontece isto no nível 2, que diz níveis, diz mundos, diz etc, e dá-te uma seleção e uma separação muito específica de história. Nem que seja só, tens de completar esta quest, o mundo está estagnado neste ponto e tens de completar esta quest para o mundo avançar para o próximo estado. Algo tão simples como, eu lembro-me que na altura houve um jogo que eu comprei, e foi tipo 3 jogos que a minha mãe me comprou no Natal, daqueles baldes que está tipo no Jumbo e assim, de tipo 3 jogos por 10 euros. Né?
Yeah. Yeah. E houve um jogo que eu comprei, que eu adorei esse jogo, mas há uma semana que eu mando a tentar lembrar do nome do jogo e eu não me lembro. Era Vai ser muito, agora. era muito, não vou conseguir. Era muito parecido com Medieval. Era muito parecido com Medieval, mas não era Medieval. E então tinha toda a estética de Medieval, mas tu eras um cavaleiro e tinhas de ir passando de labirintos, e no fim conseguias desbloquear portões. Mas depois esse desbloquear de portão era tipo estabelecido como a resolução do problema daquele mundo. Ou seja, desbloquear aquele portão fazia com que as árvores, em vez de estarem a morrer, crescessem e coisas assim. Estava interligado. E isso desbloqueou algo numa história, tu resolves um problema, isso abre-te uma porta para outro cenário que vai ter outro problema que tu vais ter de resolver. Isso foi, para mim, foi o que me despoltou essa necessidade de desconstruir as histórias, porque depois esses conhecimentos de game design eu passo para os livros e começo a tipo, eu vejo o que é que tu fizeste aqui, tu fizeste com que a personagem resolvesse este problema no fim do nível, para que depois no nível seguinte o vilão tivesse este outro problema. O que escrever e livros, e principalmente fantasia, que é aquilo a que eu me dedico mais, não é nada mais do que game design, só dedicado à palavra escrita. E isso acaba por influenciar muito também a maneira como pensas em geral. Sim. Não é? Sim. O que é sempre bom. Sim. Por isso é que depois, quando nós estamos a jogar D&D, nós estamos a falar e tal, mas o que é que acontecerá a seguir? E eu só digo tipo, de acordo com o problema que foi estabelecido neste nível e que nós claramente resolvemos ou não, o problema que vai aparecer a seguir é este. É tipo, é bom game design. Não, mas ao mesmo tempo é algo que não é suposto acontecer, porque uma das ideias de D&D, da maneira como uma história de D&D progride, não é suposto ser exatamente igual como um videojogo, mas sim, acaba por ser quase impossível não fugir a essa estrutura. Sim. Mas quando... É aquela coisa quando tu tentas introduzir D&D a uma pessoa nova e tens de explicar, não penses isto como se fosse um videojogo, pensa isto como se fosse a vida real. O que é que tu farias agora? Exato. Não é o que frase. Não estás limitado às limitações que o jogo te dá de escolhas e de ações que podes fazer. Aqui é o que tu podes pensar, é aquilo que tu podes fazer, e isso vai ter repercussões como é que a história vai se desenrolar. Claro. Mas depois lá está, tu tens tipo, os DMs têm de criar o mundo que criam e as missões que criam e as aventuras que criam, têm de seguir algum padrão, e esse padrão normalmente lá está, é aquilo que eu não sei quem é que disse, mas de que nos tempos em que vivemos já não se cria nada absolutamente original. Já se criou tanta coisa que tudo é já inspiração e seguimento de outra coisa. Por isso, mesmo que a gente não saiba que seja inspiração, é sempre alguma coisa. Há sempre uma inspiração. Mas depois, algo que também está intrinsecamente ligado a este objeto e visto que todos nós, depois do que tivemos aqui a falar, recebemos estas consolas em tenra idade, significa que em princípio na altura nenhum de nós trabalhava para ir à loja comprar estes objetos. Por isso, a nossa primeira consola, e digo para mim, depois fica intrinsecamente ligada à pessoa que nos deu essa consola. Quem é que foi essa pessoa para ti, Filipe? Espera, pessoas. Não sei se foi o teu pai, se foi a tua mãe, os pais. Pronto, ok. Neste caso foram os meus pais. Eu nasci em Lisboa, mas fui muito novo viver para a Madeira, só com os meus pais e com a minha irmã. Ou seja, estávamos completamente isolados do resto da nossa família por 1000 km de distância do oceano. Por isso, o máximo que eu recebia do resto da minha família era postais com dinheiro ou uma coisa assim. Por isso, todas as coisas que eu recebi na minha infância foi tudo presentes dos meus pais. Por isso, sim, a consola foi obviamente um presente de aniversário que os meus pais me ofereceram. E foi uma completa surpresa? Tipo, andaram-te a perguntar? Ou foi completamente da autoria deles? Não, é daquelas situações em que
eles sabiam que eu queria uma PlayStation porque eu pedi-lhes uma PlayStation, mas era aquela situação de eu pedi, mas eu não estou mesmo nada à espera que eu vou receber, porque tipo, como é que é possível? Tipo, é bué caro, eles nunca me vão oferecer uma PlayStation. Já tinhas a noção do dinheiro nessa altura? Tipo, a economia como é que está? Não, obviamente que eu não pensava nada. Segundo o economista desta semana... obviamente, claro, o crash da bolsa da semana passada, obviamente que não, mas já tinha, eu sempre fui martelado na cabeça quando íamos ao supermercado e eu era sempre, eu nunca ia com os meus pais para o supermercado só por causa de ir ao supermercado, eu ia sempre para a secção dos brinquedos, ver que raia que há de brinquedos novos e ver os Legos e não sei o quê. E depois volta e meia, aí, fuck, porra, que é mesmo isto? E agarrava e ia procurar os meus pais pelo supermercado. A ver posso. Aí, a mãe, compras, não sei o quê. E depois, não, quanto é que isso custa? Custa tal. Isso é muito caro, Filipe, isso é muito caro. Nos teus anos. Ou seja, muito novo, logo incutido com aquela coisa que tipo, 30 euros é caro, estás a perceber? 30 euros, estar a gastar 30 euros por semana num brinquedo para mim é caro. Ou seja, quando eu tinha a noção, eu não sabia quanto é que custava uma PlayStation, mas sabia que era muito dinheiro, era muito mais dinheiro de qualquer coisa que eu tinha, inclusive até o Game Boy. E a minha mãe começou logo, e eu lembro-me, e depois vais perder como perdeste o Game Boy. E eu tipo, não, porque eu não posso levar isto para fora de casa porque dá para jogar em casa, não sei o quê. E depois chego ao aniversário e pronto, mete uma caixa à minha frente e eu tipo, abro e eu tipo, oh my god, não sei se já viram aquele vídeo do Nintendo 64 Kid. Nintendo 64! Tipo, a abrir a consola no Natal e pronto, foi um bocado isso, mas no meu aniversário. Sim, havia árvore de Natal no background para marcar o cenário. Mas sim, não, foi aí que... É que lá está, porque para mim o recebimento dessa primeira consola fica sempre ligado a uma pessoa, ou aos teus pais. Uma situação muito específica foi tipo naquele momento a cena de what the fuck? Eu agora vou entrar num mundo novo. Eu não estava nada. E para ti, eu já não preciso ir para a casa do alguém. Exato. Para ir jogar, já posso jogar. É quase a cena a minha casa pode ser o novo hub. É quase aquela ideia de... isso nunca foi. A mim também não, mas podia. Aquela ideia de aos 18 anos tens carro, já és tipo a pessoa independente e podes viajar pelo mundo, quando não é porque tu vais com o carro ao supermercado e voltas e pronto, é isso que fazes. Mas, e tu, Lodapi, como é que foi a tua experiência, tipo, o momento em que recebeste? Eu não me lembro, eu não sei, aliás, exatamente quem foi. Mas sei que ou foi o meu avô ou foi o meu pai, não tenho bem certeza de qual deles. Mas a cena de receber a primeira consola, o meu pai vivia no Porto quando era pequeno, então eu raramente o via. Então eu lembro-me que a cena da consola não foi provavelmente receber a consola, foi tipo, eu estou aqui com o meu pai, cena bacana, e depois por acaso, grande sorte, recebi uma consola. Tipo, como é que é possível? Eu tenho uma PlayStation, Jesus. Mas depois, porque eu lembro-me especificamente, eu não sei onde é que foi. Sei que foi numa Vorten, é a única coisa que eu sei. E lembro-me de estar lá com a minha mãe, com os meus avós, com o meu pai, e depois de repente saio de lá com uma PlayStation. Como é que isto aconteceu? Não faço ideia. Mas lembro-me especificamente, tipo, no meu cérebro, na altura, eu não estava só a pensar ganda cena, uma PlayStation, não a pensar ganda cena, tipo, estou com o pessoal todo, estás a ver? Que normalmente não estou. Foi interessante. Foi... Só um tiro de nostalgia para ver se alguém se lembra disto. A minha PlayStation foi comprada, porque era o que estava no papel de embrulho, foi na Vobis. Lembram-se da Vobis? Eu lembro-me, mas não foi aí que eu comprei a minha. Eu lembro-me, tipo, está tipo watermark. No fundo, né? Na distância. Comprei muitos jogos na Vobis. Muitos jogos na Vobis. A minha consola... Não foram muitos jogos nas Vobis, porque eu só comprava jogos quando vinham jogos na Big Gamer, quando eu já jogava computador, ou era nos meus anos ou no Natal. Vai, Filipe, escolhe um jogo. Mas era sempre na Vobis, até a Vobis fechar e depois. A minha primeira consola foi comprada, essa PlayStation 2, foi comprada numa loja cujo nome eu não sei. Eu nem me lembro de ver o nome na loja. Foi comprada numa loja de brinquedos de um centro comercial pequeníssimo, aqui
na Margem Sul. E era uma loja de brinquedos que durante muitos anos fez a sua fortuna em só brinquedos, e assim que surgiram as consolas começou a ter, tipo, a vender, tipo... E depois, mas era uma loja que tinha tipo 3 Playstations para vender e tipo coisas assim. Era uma loja pequeníssima. Aquele stock mesmo limitado. Era uma loja muito É aquele pequena. gajo. É daquelas lojas que é tipo, fuck, agora os putos só querem jogar PlayStation e merdas do género. Se calhar é melhor nós começarmos a meter-nos neste mercado porque os brinquedos já não rendem. Mas aquela loja, mais ainda do que. E isto é eu a tentar readquirir o cérebro infantil que tinha na altura. Aquela loja era mais fantástica para mim do que a própria Toys R Us. Porque a Toys R Us era este mundo inteiro de bué corredores e bué cenas e quê. Bem-vindo ao mundo. Bué cenas, coisas que eu gosto e bué coisas que eu não gosto. Mas aquela loja era bué compactazinha, mas era tudo que havia lá dentro era tipo... Tudo era fixe. Era fixe. Sim, porque na Toys R Us... Porque eu lembro-me quando era miúdo e vinha a Toys R Us, eu sabia sempre que a partir de certa, quando tens o corredor principal com os vários, não é? E chega a uma parte em que tu não vale a pena ir para lá, porque é só coisas para bebés, carrinhos de bebés, brinquedos para bebés, então tipo, tu nunca vais àquela secção, tu ficas sempre naquelas 3 secções, que é os brinquedos para rapazes e a secção dos jogos. De 6 a 8 anos. Eu perdia-me no Toys R Us, aquilo é tipo IKEA para putos. Aquilo era ridículo. Mas não havia nem Toys R Us na Madeira, por isso nunca. Só quando vinha a Lisboa ou ao continente de férias é que às vezes ia a Toys R Us. Eu lembro-me de quando era miúdo ainda cá vivíamos, porque supostamente a Toys R Us, não sei se ainda tem ou não, mas a Toys R Us tinha ou tem um limite mínimo de idade. Tens de ter no mínimo, acho que é 4 anos ou lá o que é para poderes entrar na Toys R Us. Acho que era antigamente, acho que era isso, que era para os putos não darem ao lá ao calhas e a rasgar coisas e a abrir coisas. Como os ou é isso, ou os meus pais é que me mentiram. Porque eu lembro-me quando. eu quero tanto que seja a segunda. Porque eu lembro, a segunda é muito mais engraçada. É daquelas poucas lembranças que eu ainda tinha, porque eu fui ver para a Madeira quando tinha 4 anos. E daquelas poucas memórias que eu tinha ainda quando estava cá, quando íamos ao Carrefour em Loures, e no Carrefour tinha uma Toys R Us. E eu queria sempre ir à Toys R Us, mas nunca me deixavam ir à Toys R Us porque eu era demasiado novo e eles só podem entrar a partir de idade que tal. Eu quero tanto pensar que isto é uma regra inventada que tu até hoje achas que é verdade. Eu quero tanto pensar nisso. Então eu nunca entrava, porque a cena era quando era para comprar, eu ficava cá fora com um familiar qualquer. E os meus pais iam lá dentro comprar e traziam uma coisa que eu queria. Era bem estúpido. Agora pensando bem, se calhar ganda bullshit com os meus pais. Ganda ultrapassada que os meus pais me passaram. Certeza. Por isso. Mas sem piada, claro. sim, mas lá está, só para terminar o que eu estava a dizer, porque depois essa loja, eles reconstruíram parte da loja para albergar uma montra gigante de jogos. Ok, portanto, isto ia para uma... E então era aí que eu estava a querer chegar, porque a primeira consola que eu tive foi comprada à minha frente na primeira vez, na primeira loja dedicada a videojogos em que eu alguma vez entrei. E portanto foi tipo porque quando eu entrei lá eu pensei que ia sair com uma bola saltitona. Primeira vez logo. Quando eu entrei lá eu pensei que ia sair de lá com tipo um Action Man ou assim. E já ficavas contente. Aliás, isso era outra ótima primeira vez, porque o meu primeiro brinquedo de marca tipo que eu me lembro, que eu consegui brincar, foi o Action Man mergulhador com o golfinho. Eu tinha alguns, mas eu nunca fui muito gajo de Action Man. Mas eu pensava que ia ser com o Action Man e ser com a PlayStation 2. E depois eles tinham, e acho que foi lá que eu comprei o Buzz, juntamente com a PlayStation logo na altura. E depois eles tinham esta montra enorme, tipo de vidro, em que era tipo um balcão, mas encostado à parede, sem ninguém por trás, e que tu tinhas tipo, eu na altura tinha de fazer assim, para olhar lá para a montra toda, e tipo com vidro através, e eu tipo, quero este aqui, posso levar este? Mas era só tipo as lombadas do jogo, e então eu não sabia que jogo é que era, mas tipo, quero ver este. Sim, pode ser. Aí é só pelo nome. Pode ser este. E eu comprei o Sly 2, e foi talvez o universo a dizer-me tipo, take this.
Take this, my child. Então pera, foi ao calhas, tu não viste a capa do Sly, só Não. viste o nome Sly 2. Não. Não, e é daí que depois demorou tanto tempo eu a atribuir que o primeiro jogo que eu ok, já joguei percebi. tinha sido o primeiro Sly. Porque até na compra do jogo eu não comprei por ser aquela. Não olhaste para a personagem. capa? Não, foi tipo este. E depois, Parece-me bem, isso aqui está bom. vamos embora. Mas foi o universo a dizer: meu filho, confia em mim. Agora que entraste já não poderás sair. A tua mão a ser guiada. Sim. Sim, é tipo a hand do Smash Bros. Yeah. Agora, nós já falámos e já estamos perto de terminar. Lamento imenso para os participantes, lamento imenso para os espectadores que estão a adorar. Estou a falar para os dois que não desligaram aos 10 minutos. Agora, depois de falarmos da nossa experiência, eu tinha um ponto que foi, como é óbvio e como este grupo é conhecido por fazer, completamente destruído e difuso por entre todos os outros, por isso posso apagar da lista. Mas o último, o Lotapi já falou um bocadinho disso. Eu também já falei um bocadinho disso, mas queria uma lista mais compreensiva. O que é que se lembram de ter sido bons jogos que vocês jogaram? Tipo, jogos que ainda hoje vocês pensam, porra, ganda jogo que vocês jogaram para aquela consola. Se houve algum, eu estou a ver a cara do Filipe. E a cara do Filipe vai justificar a minha última pergunta, que vai fechar este episódio. Mas, Filipe, o que é que me tens a dizer? Algum jogo que tu tenhas ficado... Ok. Já disseste jogos que jogaste? Algum jogo que tenhas ficado tipo... Este jogo da PS2 foi bué bom. Ou da PS1, aliás. Foi bué bom. Eu gostei bué de jogar este jogo. É um bocado biased, porque foi também o meu primeiro. Porque parece que é uma coisa comum para toda a gente que é fã desta série. E o Latapi, eu já Eu sei o que é que que vais não é um dizer. grande fã Eu ia dizer o desta mesmo. série, Eu ia dizer o mesmo. que é Final Fantasy. Ok. Claro. E eu sou o oddball desta situação, é porque eu não comecei Final Fantasy na PS1 como toda a gente começou Final Fantasy. Porque quem começou Final Fantasy antes da PlayStation começou com os da Nintendo, da Super Nintendo, né? E para trás, do 1 ao 6. Mas depois, muita gente começou a jogar Final Fantasy pela primeira vez na PlayStation com o 7. Primeiro Final Fantasy com gráficos em 3D. Primeiro Final Fantasy com gráficos em 3D e isso tudo. Mas o meu primeiro Final Fantasy foi foi emprestado e depois, meio ano depois, consegui convencer a minha mãe a comprar-me o jogo, porque foi o Final Fantasy 9 e ainda hoje é o meu Final Fantasy favorito, o 9. Porque muitas tardes eu chegava da escola e fazia os trabalhos de casa e tipo às 3:30 da tarde sentava-me na cama, ligava ao Final Fantasy, não percebia um cu do que eles estavam a dizer porque eu era péssimo em inglês e demorei mais de um ano a terminar aquele jogo. Tinha 4 CDs ainda por cima, ou seja, aí finalmente estou no segundo CD. Oh meu Deus. Mas ainda hoje, comparativamente com muitos Final Fantasies que há por aí, dos mais recentes que saíram, Final Fantasy IX é um dos mais esquisitos, sim, mas não deixa de ser, na minha opinião, um dos melhores Final Fantasies que já fizeram até agora. O Final Fantasy IX é o do palhaço? Não, o Kefka? É um vilão que é um palhaço. Isso é o 6. Ok. Também é um bom jogo. Que também é um bom jogo. Que é, na minha opinião, o Final Fantasy com a melhor história. Que eu joguei mais tarde. Eu gosto de todos os Final Fantasies e, aliás, eu acho que eu joguei todos. Acabei por jogá-los a todos em emulador. Alguns joguei na altura em que saíram,
E o resto dos mais antigos, pessoalmente, joguei todos em Não podes emulador. dizer isso na internet. Eu, Emulador. Mas ele tinha o jogo físico também, portanto não. Ok. Sim. Ele foi lá àquela loja e eles tinham lá a secção Sabes retro. essa loja, não sabes? E ele- Exatamente. Pois. Eu acabei de dizer. Aquela que ele foi. A loja que ele falou. Aquela. Sim. Aquela. Yeah. Essa que ele estava a Tinha falar. uma secção ao lado daquela montra, tinha a montra mais pequenina com a secção. Retro. Ele já Aliás, sabia que ia dizer aliás, isto, portanto dizia- planeou todo esse segmento. dizia. Era um título grande e incómodo, mas dizia. Jogos retro para aqueles que instalaram emuladores no computador, mas precisam da cópia física para jogar ilegalmente. Para Legalmente. poderem justificar, Era um- para era um- poderem justificar a posse. Era um cartaz enorme, mas estava lá. E tu metade das Até ao palavras não chão, percebias nessa não. altura. Não percebia nada. Eu fiz, pode ser este, né? Olha, é para a capa. Tal como os primeiros jogos de PlayStation tal como que os nós primeiros jogamos, jogos. também não Final percebemos nada. Fantasy. Final Full Fantasy. Ish. Exatamente. Eve. Final Ish. Fantasy. Eve. Pode ser este. Eu cheguei um bocadinho. Demorei um bocadinho a escalar. Vi. E tu, Lotapim? E Tu demais. falaste do FIFA, que foi importante para ti. Mais alguma Foi, coisa que. foi. Mais alguma coisa que tenha batido forte? Mesma resposta, mas jogo diferente. Hum. Final Fantasy, mas desta vez o 7, realmente. Ainda hoje é o meu jogo favorito. De sempre. Não há nenhum jogo que consiga sequer chegar perto da experiência que eu me lembro especificamente de ter quando estava a jogar. E tipo, vários momentos hoje em dia do jogo que eu me lembro, tipo, de sentir qualquer coisa, estás a ver? De sentir já, tipo, holy shit, isto é um jogo, mas eu estou a... Que é aquela coisa, tu nem sabes o que é que eles estão a dizer. Mas não tu interessa. percebes que o momento é bué tenso. Isto é um jogo a Quando sério. passa uma faca na O que é que eles estão... Quando a outra morre... Aerith, Eu não yeah. quero dizer nomes, É tipo, que é para... ok, Eu digo. vamos ser spoiler, vamos Meu, falar, o vamos jogo falar. tem um 20 jogo- anos. Um jogo com 20 e tal anos. O jogo agora, tem vamos 20 falar. O Darth Vader é o pai Quando do é- Luke Skywalker, já agora. Não, mas estou a imaginar tipo um pequeno latapi com ganda trunfa de cabelo continuava a ter, focado sim. a ver o Sephiroth a Yeah, enfiar a sua mas katana faz, pelo desceu do estômago céu. da Aerith Zona- dentro e ela, Tipo, e isto- a morrer, e tu, Mas o que é que eles estão a dizer? Tipo, conversa, letras, palavras, Yeah, balões de yeah. texto e tu tipo, Eu não fazia a mínima do que é que eles estavam a dizer, mas eu sabia o que é que eles queriam dizer. É tipo, uma mas- imagem mas- vale mais do que mil mas é mesmo, palavras. são esses momentos, eu tenho esses momentos tipo gravados ainda na minha cabeça, é incrível. Mas sim, esse foi de longe o meu jogo favorito, Ok. diria eu. Yeah, Da PlayStation 1 e continua a ser. yeah. Para mim, eu já falei muito do Sly 2. Mas eu acho. Por acaso eu não me lembro de muitos mais jogos que eu me tenha dedicado na PlayStation 2. Mas lembro-me que houve um. E provavelmente foi o meu favorito da PlayStation 2. Só porque proporcionou. Acho que foi. Pode não ter sido o que me deu a história a que eu me dediquei mais, mas foi o que realmente e efetivamente no mundo real proporcionou mais diversão, que foi o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, Esse jogo é incrível, em que eu adoro esse jogo. assim que eu arranjei esse jogo, eu não consegui fazer mais nada durante eu não sei quanto tempo do que jogar aquele jogo e depois jogar com o meu primo e quando começámos a fazer isso e a técnica que todos os putos desenvolvem, que é mashed of buttons, Yep. até alguma Yep. coisa dar Não. certo. Esse não, não uma sei se é esse tática. ou são todos em que tinhas de rodar o analógico Também, e depois também. e que Claro, o, claro. o pessoal ficava todo confuso Clássico na da palma franquia. mão. Claro, Yeah. claro, também, mas, Isso é um clássico da franquia de Dragon Ball. mas eu estou a pensar em tipo triângulo, triângulo, triângulo e lançar keyballs até o gajo cair. Estar só lá. E foi lindo. Mas sim, foi o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, é aquele que eu me lembro de ter mais tipo realmente é? diversão a jogar. Se calhar é esse, mas qual é aquele Dragon Ball que no Story Mode tem um overworld que tu podes andar a voar E esse não é o E Budokai tens- Tenkaichi 3. Não. e que esse é podes o- depois tens mesmo o radar e tens de encontrar as Esse acho que é o bolas de cristal. primeiro ou o segundo. É porque esse Acho foi que o sim. único que eu joguei que me emprestaram e esse joguei também. Tipo, Esse até também era bué da depois fixe. devolver, joguei Yeah. bué. Mas a parte que eu curtia bué tipo, é o facto de não era ser só níveis separados com as lutas e com as cutscenes no meio. Yeah. Era
tu tinhas de voar de sítio em sítio. É um bocado como agora O Kakarot. agora há pouco O tempo Kakarot. saiu Yeah. o Kakarot que saiu Não joguei, para... mas parece fixe. Mas eu também não joguei, mas eu vi também tem a cena do Overworld que andas Yeah. a voar por aí. Tinha, Mas tinha, quando eu era miúdo, tipo, Não és eu, fã? tipo, uau! O que? Não sou fã de quê? Não, Dragon Ball? Não, o Luís, porque eu estava a olhar para a cara Eu estava a dele. falar o do Luís. novo Kakarot. Tipo do Overworld ou não és fã desse jogo em específico? É só, tipo, vai ver o anime se quer jogar Kakarot. Yeah, Ah, é um bocado sim, vai isso. só sim, rever, sim. vai só rever Dragon Ball Sim. e jogar Budokai Tenkaichi 3 no emulador. Mas só se tiveres a cópia física. Esse aí, só se tiveres a cópia, tiveres a obviamente. Mas Não, bom mas PSA. mas é a cena toda de diferença entre teres o Overworld Sim. e depois. E Uhum. se tu não quiseres lutar, ficas lá a voar e exploras e tens coisas E é engraçadas, fixe, estás a easter voar. eggs e estás a voar. Yeah. Não há muitos jogos que te dão a oportunidade de voar. Eu não joguei este que tu estás a falar, mas joguei um semelhante que é para uma handheld qualquer, imagino que seja para 3DS, e eu tenho jogado e já não me lembro do nome, em que também tem esse overworld, mas todas as personagens são meio chibi. Chibi. Yeah, tipo o novo jogo, Heroes. tipo o último jogo. Não, é mais tipo aquele jogo que saiu do Fusion. Ok. É mais nesse género. Nunca joguei nenhum deles, mas... E tem também um overworld. Mas sim, foi o Budokai Tenkaichi 3 e o Slide 2 eu só me lembro porque me deu pesadelos. Porque eu lembro-me que o Slide 2 foi para o Luís com... O Luís, sei lá, com... Ou anos. Não, menos do que isso. Foi... Espera, tu tiveste uma PlayStation 2. Ok. Sim. Vai aqui com 6 anos? 6-7, sim. É, foi mais ou menos a 6-7 minha altura que eu tive porque... Sim, porque Não, é a diferença de idades. a minha irmã... O facto Há aqui de uma escadinha, Sim. há aqui uma pequena escada. Porque a minha irmã tem 7 anos de diferença de mim, e eu tive a minha primeira PlayStation nos arredores dessa altura. do nascimento. Por isso, eu lembro-me que me deu pesadelos e que para o Luís de 7 anos o Slide 2 foi o Dark Souls. Porque, Eu estava a pensar nisso já, tipo. porque eu lembro-me de ter pesadelos porque houve uma missão muito específica em que eu fiquei preso. Porque eu desisti do jogo. Houve uma altura em que eu desisti do jogo. Eu parei de jogar porque estava-me a fazer mal fisicamente. Porque houve uma missão meu qualquer. Deus. Sim, porque Jesus. depois é um bocadinho aquela cena de ficares obcecado. Era um brinquedo novo Uhum. e não só isso, como era um brinquedo novo extremamente viciante. E então, challenging. E então era tipo. Eu sonhava com aquilo e acordava a pensar naquilo e houve uma missão muito específica em que eu tive pesadelos sobre aquela missão. Oh, meu Como é que eu Deus. passo aquilo? Estava-me a fazer mal. E depois quando eu Estou passei, aqui a falar, eu provavelmente também já tive e isso. depois quando passei essa missão lembro-me do alívio. Aquele sai. Sim, eu acho que foi por isso que eu acho que o momento de insanidade que provavelmente teria sido diagnosticado por qualquer especialista da área, acho que houve nessa altura, só como eu não fui a nenhum especialista enquanto não tinha passado o nível. Depois, quando eu passei o nível, acho que houve um elemento autorreparador da minha psique, em que só o facto de passar o nível Ali, mesmo na pessoa. garantiu-me sanidade perpétua. Durante anos, não é? Até Perpétua. tiveste melhores notas. Yeah. Eu acho Isso é um- que teve um impacto. Isso é um tema interessante, por Agora estou-me a acaso. lembrar disso. é Agora um tema estás-me a fazer interessante. lembrar disso. Porque teve um impacto aí. Porque eu estava nas aulas a pensar, tipo, como é que o Murray consegue saltar aquele prédio? Tipo, porque foi numa missão do Murray que eu fiquei preso. Eu estava-me a divertir bué com o Sly, mas eles tinham de me pôr o Murray. E agora? Bem, eu estou a recuperar, posso- traumas Ah, antigos. Posso-te fazer Eu estou a uma recuperar pergunta? traumas recentes. Podes fazer Posso uma fazer pergunta, uma sim. pergunta? E também já agora se o Autopi teve a resposta visto que é. Não sei se o Autopi tem irmãos ou não. Tenho, mas. Bastante A afastados. diferença de idades é muito. Ok. Pronto, então, porque o Luís tem uma irmã com 7 anos de diferença e eu tenho uma irmã com 4 anos. Isto não é o facto de serem irmãs, é irmãos em geral, que é a experiência de. Vá, Luís, é a tua vez da tua irmã jogar agora. Chegaste a passar por esse momento? É porque Não. eu passei por esse momento. Não, eu passei por esse momento, tipo, mas genuinamente de. É a tua vez agora. Não, É a tua vez. Não, Força. sim, porque Yeah. houve uma altura em que a idade atingiu a idade que eu tinha quando tinha. Porque depois a minha PlayStation durou durante uma década ou mais.
Um valor. E então houve uma altura em que a idade dela era a idade que eu comecei. E então foi a idade quando tu quiseste, let's go. quiseste introduzi-la voluntariamente. Porque eu passei para. Não foi logo no início de ter uma PlayStation, mas foi 2 ou 3 anos depois, porque quando eu tive a PlayStation, quando eu recebi a PlayStation, a minha irmã devia ter tipo 4 anos, 3 anos, alguma coisa assim do género. Mas quando ela já tinha cerca de 5, 6 anos, os meus pais tiveram uma brilhante ideia de lhe comprar 2 daqueles educational games, crappy education, mas para a PlayStation, que era um fake Bambi e um fake Rei Leão. Horríveis, com umas animações horríveis, em que os jogos eram tipo jogos da memória e puzzles e jogos para pintar. E eu tinha a PlayStation nessa altura já tinha a PlayStation no meu quarto, porque inicialmente eu não tinha televisão no quarto, jogava na sala. E a minha irmã ia dizer à minha mãe que queria jogar, e a minha mãe havia-me dizer: já estás aí há muito tempo, Filipe, deixa a tua irmã jogar. E eu bué chocado, eu a jogar jogos em condições, jogos a sério, tipo, qualquer pessoa vai admitir que é um jogo normal. E depois a minha irmã querer ir jogar aqueles joguinhos da caca que não tinham um jogo nenhum, não havia um challenge, não havia nada, e depois literalmente, acho que foi aí que a minha irmã desenvolveu o spite dela, e o spite dela por mim, em que já era a cena de... Eu acho que ela sabia que o jogo era uma merda, mas ela jogava aquilo out of spite só para eu não poder jogar. Só para te irritar. E o problema é que ela ter de estar no meu quarto e eu querer estar no meu quarto sozinha a jogar, e eu ter de estar tipo, a olhar para ela a jogar, e depois eu saía, só ia para a sala da televisão, esperar que ela se fartasse, e era tipo tão frustrante ter de lidar com aquilo. E depois ela cresceu e eu comecei a mexer no computador, e depois foi a mesma coisa com o computador. Calma, Luís, a tua irmã é 7 anos mais nova que tu? Sim. É isso? Sim. Ou mais velha? Mais nova. Okay. Mais nova. É que eu tenho tipo 12 ou 13 anos de diferença do meu irmão, portanto, tipo, isso nunca aconteceu muito em termos de... Primeiro que tudo, nós crescemos bastante afastados, mas também devido à diferença de idades nunca aconteceu nada de... esse problema. Agora, nós estamos... Quer dizer, nós estávamos nos momentos finais há 20 minutos atrás. Sim, exatamente. Mas este momento... Agora estamos sim nos 2 tópicos finais. E quando eu digo tópicos é 2 perguntas quase de resposta sim ou não. Muito rápidas, e estas têm de ficar... Se tudo o resto for cortado na edição e ficarmos com 1 minuto de vídeo, é estas 2 perguntas. A primeira... Isto é 1 minuto de vídeo que vai ficar. A primeira sim. A primeira é... Filipe, no fim desta reunião, entre os 3, como é que estás? Estou bem, estou calminho, estou relaxado. Isso é uma pergunta interessante. Está bem. Isso estava... Já vi quase... Estava aqui no início. Já vou no meu segundo. Também tinha gelo. Cada um devia dizer isto. ok. E tu, Lota P, como é que estás? Depois de beberes um copo aqui com o pessoal, estarmos a conversar. Bastante bem. Ok. Gostei desta conversa. Uma conversa interessante. Yeah. Isto é daquelas conversas tipo... Apela bastante à nostalgia. Gosto. E é o tipo de conversa... não só em relação ao tópico, mas divagante o suficiente para ser uma conversa clássica que nós teríamos em qualquer momento. De qualquer maneira. Quando nós criámos a ideia de criar este programa, eu estava com um bocado de receio que fosse tipo, ser muito estruturado e tu fosses cortar-nos a meio da nossa frase para seguirmos para o ponto seguinte, ou something like that. Mas não, foi agradável, foi uma conversa. Mesmo que isto esteja a passar um bocadinho fora do limite de tempo, acho que é Editor, vais ter trabalho. Cortem todos os silêncios. Sempre que houver um silêncio, tens de cortá-lo. Corta. Eu também estou muito bem. E agora sim, a última pergunta que vai fechar todo este programa. Filipe, e agora entra aquela música do momento da verdade com a Teresa Guilherme. Filipe, PC ou consola? PC. Lota P. PC. PC. PC ou consola? Luís, PC ou consola? Contrarian. Consola. Por favor. Consola. Eu sabia. Hidden! Foi um prazer ter-vos aqui connosco. Foi um prazer ter-vos a vocês, os dois aqui connosco, comigo e o resto do público que estava aqui a ouvir-vos.
ouvir-vos, Tanta entre aspas, já a maior parte decidiu beber o copo de um trago e adormecer na cadeira, desligou o vídeo. Já são 8h30, Já- Luís. Já são 8h30, Luís. Já está a hora Nós do UOL. dissemos que não íamos ser específicos em relação a horas, nem Sempre, dias. Isto foi Meia datas. foi pré-acordado. Pode ser 8h30 da manhã. Isto foi pré Só por dizer, Não é verdade. mas eles vão saber a data por verem o sol na minha janela. Filipe, não, e ninguém sabe onde é que tu estás. São 8h30 no teu fuso horário. Aqui não, aqui isso, de madrugada. Foi um prazer ter-vos aqui Estás a connosco. duvidar dos. Foi um prazer. Muito obrigado. Vou só falar um bocadinho a sós com. Foi fixe, gostei. Vou só falar um bocadinho a sós com o nosso público. Adeus, público. Adeus, público. Vocês já não estão on-screen, mas eu quero que o áudio fique de vocês ainda neste momento. Meus queridos espectadores, foi um prazer ter-vos connosco neste Nunca Se Esquece a Primeira. E ainda me lembro do primeiro copo que bebi, o primeiro copo de whisky. Aquela chupeta tornou-se especial para mim. Boa noite.